Triste fim de Policarpo Quaresma. Lima Barreto. Adaptação e ilustração, Francisco Vilachã. Gênero literário, história em quadrinhos. Resumo da obra. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1915, apresenta um retrato crítico e irônico da vida no Brasil nos primeiros anos da nova República. Aqui, vamos conhecer a obra adaptada para os quadrinhos. Temas principais: cidadania, diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá, professor! Olá, professora! Vamos estabelecer pontos de contato entre a matéria literária de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e você, que é quem de fato coloca em prática o processo educativo. Você lerá uma adaptação para a forma de história em quadrinhos habilmente produzida por Francisco Vilachã, daquela que é considerada a obra máxima do pré-modernismo brasileiro. A linguagem em quadrinhos permitirá que temas e questões relevantes sejam apresentados com objetividade e diálogo entre linguagens. Vamos então às atividades preparadas com muito carinho e dedicação para você. Na proposta de atividades 1, apresentaremos as histórias em quadrinhos enquanto forma específica de expressão artística, compreendida e comparada com formas literárias em prosa e formas cinematográficas. A forma de composição de obras ficcionais a partir de história em quadrinhos representa uma forma de comunicação de massa amplamente difundida e profundamente consolidada em termos de penetração popular. Nesse sentido, sob um primeiro olhar, não há grandes desafios em propor que se leia uma obra escrita no formato de história em quadrinhos para educandos. A maior parte dos jovens já se familiarizou com essa estrutura de composição e com suas convenções básicas de apresentar personagens, espaços, temporalidades e dinâmicas de enredo. Tanto uma revista em quadrinhos quanto um romance apresentam narrativas que se constroem a partir de enredo, foco narrativo, personagens, linguagem contextual e variedade de recursos de narração. E por terem esses elementos em comum, ambos também podem trazer grandes questões a partir da ficção, do papel do leitor e da maneira de emitir juízos de valor. Como atividade sugerida na pré-leitura, observe a especificidade da forma de histórias em quadrinhos. Chame atenção para a importância da linguagem corporal e expressões faciais de personagens desenhadas. Discuta como imagens estáticas podem contar histórias e, postas em sequência, criar efeitos e progressões de sentido. Será também uma oportunidade de discutir o papel das cores, quando são vivas, quando são neutras, ou até mesmo ausentes. Ressalte a função da combinação entre linguagem verbal e imagética, entendendo-as como relacionadas. Durante a leitura, pode-se, como atividade, incentivar a discussão apresentando as seguintes questões. O que é dito sobre Policarpo Quaresma em sua ausência seria dito à sua frente? O que isso revela sobre estes personagens? O que a maneira deles tratarem uns aos outros revelam sobre eles mesmos? O que a noção de proibir acesso a livros para pessoas sem título acadêmico revela sobre a crítica destes personagens à loucura de Quaresma? O que a colocação de Albernaz sobre a Guerra do Paraguai, seguida da revelação de que não lutou na batalha, diz sobre a relação de Albernaz com a guerra? Com esta atividade, se fará oportuno indicar o recurso da narrativa de terceiros sobre a situação do personagem, bem como também uma dimensão panorâmica do jogo de interesses do meio social a que Quaresma pertence.
Ao falarem de um personagem ausente na cena, os personagens formam um retrato de si mesmos e da classe social a que pertencem. Quaresma não percebe o jogo de interesse por trás de várias relações que se estabelecem ao seu redor. Após a leitura, sublinhe a natureza variada dos recursos narrativos usados na adaptação do romance para os quadrinhos. Observe como se constrói a complexidade da narrativa. Discuta com a turma os sentidos cômicos do romantismo nacionalista, representado pelos diferentes projetos mal-sucedidos do protagonista. Na proposta de atividades 2, exploraremos em abordagem interdisciplinar os elementos que retratam as diferentes dimensões dos mitos fundadores da cultura brasileira, bem como a maneira. Além disso, veremos como o enredo de Triste Fim de Policarpo Quaresma esclarece seus limites e instrumentalizações políticas contraditórias ao longo da história política do Brasil na Primeira República. Como sugestão de atividade na pré-leitura, professores de Ciências Humanas podem fazer uma apresentação geral do governo Floriano Peixoto como uma administração de tutela militar até 1894. É importante contextualizar o estopim para a revolta da Armada com o fechamento do Congresso, que conduz a uma crise. Floriano Peixoto suspende as eleições temporariamente e entra em cena um movimento radical de apoio à mão de ferro do novo presidente. Durante a leitura, procure incentivar nos educandos a interpretação sobre as obrigações que os costumes e as convenções sociais impunham sobre as mulheres, refletidas nas trajetórias das personagens Olga e Ismênia. Tanto a forma como se posicionam diante do casamento enquanto obrigação social, como a maneira como se relacionam com o protagonista, revelam uma visão crítica sobre o lugar social esperado da mulher na sociedade do período. Após a leitura, relacione o patriotismo de Policarpo Quaresma, que deseja resgatar a língua tupi, à dinâmica social. Em parceria com professores de Ciências Humanas, discutam a situação política e as convenções e costumes retratados criticamente no romance. Observe também as consequências da interação entre personagens históricos reais, aqui exemplificado na figura do Marechal Floriano Peixoto, tratados como personagens fictícios e a forma como a literatura e a história se relacionam. Para mais informações sobre as habilidades da BNCC trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima!